Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar do céu. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra. Tem um lado que tá aparecendo sombra aqui. Tem um lado que tá com sombra. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade, no poder. Vamos chegando aí, pessoal, boa noite. Vai compartilhando, vai convidando aí os amigos que já vamos entrar aí no nosso papo do reino dessa noite. Nossa igreja e cidade, glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos chegando aí, pessoal. Não consigo ver a luz aqui dando nos olhos. Aparece sombra um pouco. Vamos chegando aí, meus filhos, vamos chegando. Nosso Deus, reina, Jesus, toma o teu lugar, vem transformar tudo ao teu falar. Vidas, famílias, nações se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Vamos chegando, vamos compartilhando para nós darmos sequência ao nosso papo do reino dessa noite. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade, glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reino, teu reino é justiça, paz e alegria. Vamos chegando, boa noite. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós. Vamos lá. Espírito de Deus, traz avivamento, Já tem comentário aí? Quem é que já deu boa noite? reina dos céus. Vem o teu Ah, reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Bom, Chamados pra brilhar, boa noite a todos. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite para São Gabriel. Nós estamos falando aqui da região da fronteira, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui a poucos quilômetros da fronteira com o Uruguai, na cidade de São Gabriel nós estamos. E nós realizamos esse encontro para termos um papo do reino, para falarmos sobre o reino de Deus, para mergulharmos no entendimento do reino de Deus. E nós iniciamos na semana passada uma série de episódios que vão acontecer aí sobre a Constituição do Reino. A Constituição do Reino, ela é dividida em 7 partes. Nós estamos vendo a primeira parte, que é sobre a natureza do povo do reino. O que é a natureza do povo do reino? É como o povo do reino deve tratar as pessoas à sua volta, qual é a atitude desse povo do reino
no convívio em sociedade. É isso que se trata a natureza do povo do reino. Semana passada nós vimos 3 das bem-aventuranças, hoje nós vamos ver mais 3, estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao 12, Jesus fala das bem-aventuranças. Hoje, nós não vamos revisar o que vimos na semana passada, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Então hoje nós estamos no episódio 12. Vamos seguir falando das bem-aventuranças, e nós vamos ver hoje o verso 6, 7 e 8. Então nós vamos ver primeiro o verso 6, Mateus 5, verso 6. Tá? E ao final do nosso encontro, nós vamos estar orando. No final do nosso encontro, nós vamos estar tendo um momento de oração, de intercessão, de clamor diante de Deus. Então, não saia antes de terminar, antes de participar da oração. Então, meu boa noite para você. Você que está assistindo hoje ao vivo, nesse dia 5 de novembro de 2025. Você que vai em algum momento assistir pelo YouTube, que o Senhor te abençoe também, que o Senhor também possa abrir os seus olhos e o teu coração para que você entenda o que é o reino de Deus. Alguém deu boa noite para nós aí, pastora? Camila, Pamela, Charlene, Júlia. Olha aí, boa noite para todos vocês, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Então nós já vamos abrir, pastora, a Bíblia, Mateus 5, verso 6. Nós estamos vendo as 9 bênçãos que são prometidas nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas fazem parte da constituição do reino de Deus, é o começo da constituição do reino de Deus, que está registrada em Mateus 5, 6 e 7. O nosso objetivo é passar por todos esses capítulos, o 5, o 6 e o 7. Então nós temos tempo, nós não estamos numa competição para ver quem termina primeiro, e a gente vai realizando esses nossos encontros às quartas-feiras. Espero não ter que mais adiante passar por um pouco mais tarde por conta do trabalho, mas a gente vai fazer aqui o melhor que a gente pode, tá? Alguém deixou algum recado aí, pastor, que eu vi entrar mensagem? Não? Então vamos lá. Mateus 5, verso 6. Eu vou ler, como sempre, primeiro na nova tradução da linguagem de hoje e vou ler também na versão atualizada. Então diz assim, verso 6, Mateus 5, verso 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Na tradução da linguagem de hoje, na atualizada diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos lá, o que Jesus está falando quando ele declara essa bem-aventurança? O que significa isso? É muito interessante que na versão da linguagem de hoje, esse texto, em especial do verso 6, ele fica mais claro. Essa tradução deixa mais claro o sentido dessa palavra. O que é famintos e sedentos por justiça? Não é nada do que você podia imaginar, aquele que fica pedindo para Deus julgar as coisas, aquele que vai para frente de algum lugar pedir que alguém que cometeu um crime seja preso. A ideia humana de justiça não tem nada a ver com a ideia de justiça que Jesus está falando dentro dessas bem-aventuranças. Essa justiça, ela se refere a ser justo em nosso comportamento. Está relacionado ao que somos interiormente, ao que nós somos interiormente. A gente pode comparar, por exemplo, com Mateus 5:20, que é no mesmo capítulo que Jesus vai falar sobre justiça, e ele diz uma palavra muito interessante.
complementando essa ideia de justiça que ele está falando no verso 6. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Mateus 5:20, eu vou ler de novo. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis e fazer a vontade de Deus, mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Na linguagem atualizada diz assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos lembrar que quando Jesus está falando em entrar no reino dos céus, ele não está falando de salvação. Ele está se referindo a um período de tempo lá adiante que é o governo milenar de Jesus. O entrar no reino dos céus é isso, tá? Então Jesus está falando aqui sobre uma justiça que precisa exceder, uma justiça que precisa ir além. Tem uma coisa interessante aqui. No verso 6, Jesus está falando do presente. No presente, ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. No verso 20, ele fala do futuro. Se você não exceder em justiça os escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Então está falando do futuro. Por quê? Porque embora as promessas do reino dos céus, elas irão se cumprir lá no futuro, lá adiante, mas eu preciso praticá-las agora. Mas então se é bem depois que essa recompensa vai ser entregue, então eu posso esperar. Não, você tem que viver, perdão, você tem que viver agora. Você agora vive o evangelho, você agora obedece ao Senhor, você agora pratica a justiça do reino, agora você tem que ser justo. Agora a tua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então, a igreja hoje precisa viver uma realidade do reino para que depois ela possa viver a manifestação do reino no milênio. Primeiro, agora vive a realidade para depois viver a manifestação. Então, o que é essa fome e justiça? Então, o que Jesus fala de recompensa? Aquele que tem fome e sede de justiça, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é a recompensa? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Se você vive a justiça de Deus, a justiça do reino, isso significa que depois, no governo milenar, no reino milenar, Deus te fartará ou nos fartará com a sua própria justiça, com a própria justiça que nós buscamos. Essa justiça, então, não é ser apenas justo com as pessoas, mas também ser justo com Deus. O que significa ser uma justiça que excede, que vai além? Por que ela vai além? Primeiro, a justiça dos escribas e fariseus, ela está baseada na lei judaica. A justiça de Jesus está falando é a justiça do reino. E no caso, se a gente for dizer qual lei que é a lei do reino, é a lei do Espírito. Então, a lei do Espírito, a vida no Espírito, ela supera e excede a vida na lei. Domingo nós falamos na mensagem de domingo que nós não podemos ficar presos buscando sempre um conjunto de regras para nos dizer o que a gente pode, o que a gente não pode. Por quê?
porque nós vivemos debaixo de um governo do Espírito, no qual nós somos livres, tá? Então a justiça interior que nós devemos ter é Cristo. Você sabe que tudo na nossa vida com Deus é Cristo, né? Tudo é por Ele, tudo foi feito para Ele, tudo é por Ele, tudo é nele. O louvor, a adoração, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é para o Senhor. Outra coisa interessante aqui, ó, a justiça interior, então, que é Cristo, e somente com Cristo a gente consegue viver as exigências do seu reino, somente com Cristo na nossa vida, não é habilidade humana, não é capacidade humana, não é se somos fortes, se somos valentes, se somos guerreiros, não, só é possível se você viver uma vida no Espírito. Colossenses 1:27, vamos ver o que diz Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Vamos lá, Novo Testamento, Colossenses 1:27. Colocou aí, pastor? Ok. Procure aí na sua Bíblia, Colossenses 1:27. Tá bom a iluminação aí, pessoal? Tá chegando bem aí o áudio? Tá tudo tranquilo, tudo perfeito? Ó, tem um monte de comentário aí, pastor. Quem é que tá esse monte de comentário aí? É tudo boa noite? É. O que diz Colossenses 1:27? O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha só, na linguagem atualizada diz assim, ó, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O segredo para você viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer de Deus, é Cristo estar na tua vida. Porque se Cristo estiver na sua vida, tudo se torna mais fácil. A palavra diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, não geram sofrimento. Tudo se torna mais fácil quando Cristo é a nossa fonte de prazer. Vamos lá então. Verso 7, Mateus 5:7. Vamos lá, Mateus 5:7. Você vê que ele vai crescendo, né? Crescendo. E as bem-aventuranças, elas vão ser interligadas. A gente começou com os pobres em espírito, daquele que se desfaz, que se diz, como é que é? Desembaraça, se despoja de toda a mentalidade religiosa, e aí quando essa mentalidade religiosa ela é abandonada, o reino de Deus vai entrando, e conforme o reino de Deus vai ocupando espaços na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e a gente vai se tornando mais livre, vai entendendo mais, vai compreendendo mais, vai ampliando o nosso entendimento, o viver a vontade de Deus se torna muito mais fácil. Mateus 5:7 então diz assim, ó: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Na linguagem atualizada diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ver se você consegue entender agora o que é. Vamos juntar agora a justiça com a misericórdia. Então, ser justo é dar a alguém o que ele merece. Então, vamos dizer, você tem direito a fazer meu Deus, minha cabeça está pifando hoje, eu trabalhei demais.
Você tem direito a fazer 2, 3 refeições no dia, e você o faz, às vezes até mais. Mas alguém não faz. Mas você conhece alguém que às vezes mal tem um alimento para uma refeição. Então o que é justiça? É você proporcionar, você fazer, você abençoar alguém de maneira que esta pessoa, que também merece fazer 2 ou 3 refeições no dia, ela possa ser abençoada. No inverno rigoroso da nossa São Gabriel, que chega a 5, esse ano chegou a 5 graus a mínima, né? A senhora lembra, pastora? Ou foi menos? Ah, não, fez menos, fez 0 graus, e teve vezes que fez menos 2 graus. 2 graus negativos fez nesse inverno. Então, você tem a sua casa, você tem agasalho, você tem roupas, você tem vestimentas, você está protegido do frio, você tem calçados, você tem roupas para vestir e aquecer o seu corpo, mas alguém não tem. Então, a justiça trata de dar a alguém o que ela merece, de proporcionar a alguém a mesma condição que você tem, de estar protegido, de estar abrigado, de estar aquecido. E a misericórdia, o ser misericordioso é dar mais do que ela merece. É ir além da justiça, é ir além, é exceder, ir além da justiça, é fazer algo muito maior. Lembrando que o que a gente faz, se a gente tem que fazer por amor a Deus, por querer agradar a Deus, por viver a vontade de Deus e não para receber elogios ou para angariar admiração das pessoas. A gente faz para Deus e por Deus. Então, o ser misericordioso é dar além, muito mais do que a pessoa merece. O cidadão do reino de Deus precisa não apenas ser justo, mas também ser misericordioso. E a palavra de Deus, ela diz assim, que se nós usarmos de misericórdia com alguém, se nós entendermos a necessidade de alguém e assim trabalharmos para que alguém seja abençoado, a palavra de Deus, eu vou ler aqui para vocês 2 textos importantes que falam de qual a recompensa, né? Já está ali no verso 7, mas eu quero ler outros 2 textos. Então está em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 18, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 18, e depois nós vamos ler Tiago, capítulo 2, verso 12 e 13, tá? Vamos ler primeiro aqui 2 Timóteo. Olha só que interessante. A palavra de Deus, ela diz assim, que tudo que o homem semear, ele colherá. A gente semeia, às vezes, né? Quem planta sabe que cada semente, ela tem um tempo para começar a produzir, né? A gente tem aqui, plantou algumas frutíferas há algum tempo, e agora a gente está colhendo, né? Está colhendo goiaba, está colhendo laranjas, está colhendo o limoeiro está carregado, já terminamos de colher, já nasceu de novo, já está brotando de novo, já está cheio de frutas verdes de novo. E por que está colhendo? Porque você plantou, porque você semeou. Mas a gente tem uma árvorezinha ali, que é a jabuticaba, que ela demora muito para dar o fruto. A árvore está ali, está bonitinha, está crescendo, é lenta para crescer, mas um dia ela vai dar fruto. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. A gente vai semeando, a gente vai vivendo a palavra, a gente vai regando o solo com a prática do evangelho, para que um dia, em algum momento, a gente vai colher. E aqui está agora o resultado de quem semeia a misericórdia. 2 Timóteo 1,16 diz assim,
Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. No verso 18 também, ó. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Então o apóstolo Paulo está falando de alguém que, num momento em que ele esteve preso, que essa pessoa esteve junto com ele, que essa pessoa usou de misericórdia para com ele, essa pessoa deu atenção a Paulo, não apenas foi justo, mas também foi misericordioso. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vou ler na linguagem atualizada, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, nome bem estranho, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Foi ele mesmo, o apóstolo Paulo, quem escreveu que aquilo que o homem semear, ele colherá. Ninguém se engane, Deus é justo. Então, hoje, aparentemente, você exerce misericórdia, você exerce justiça, e parece que não há resultado algum. Mas aqui estão as palavras do apóstolo Paulo para dizer, para demonstrar que sim, você semeia, você pratica a justiça, você pratica a misericórdia, você é misericordioso, e a gente faz essas coisas, não porque aí eu tenho que fazer porque eu quero colher, porque o viver o reino de Deus e a palavra de Deus tem que ser uma prática normal na nossa vida. O que foi, pastor? Está muito rápido? Vamos lá, Tiago 2. Está muito rápido aí, pessoal? Está ligeiro demais para vocês? Tiago, capítulo 2, verso 12 e 13. Tá? Vamos ver o que diz aqui. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade, ou seja, pela lei do reino. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Eita, no dia do juízo final. Para nós, os salvos, não é aquele juízo final que tem lá depois, tá? É o juízo da igreja, o juízo dos salvos, tá? Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus abençoe, que Deus retribua aqueles que usaram de misericórdia, que Deus, aqueles que exerceram misericórdia, alcançarão misericórdia. Aqueles que exerceram misericórdia, que abençoaram vidas, esses também serão abençoados. Então a gente precisa aprender a ser justo com nós mesmos, a ser justos diante do Senhor e linkando, vamos fazer um link, vamos juntar, além de ser justos, ser misericordiosos. Vamos ao verso 8. Poxa, eu estou indo muito rápido hoje, eu estou quase terminando aqui minha aula de hoje. Vamos lá, verso 8, Mateus 5:8. Que é sobre os puros de coração. A recompensa dos misericordiosos é que alcançarão misericórdia. A recompensa de quem tem fome e sede de justiça é que Deus vai fartá-los de justiça no seu governo de justiça durante o milênio. Agora no verso 8, o apóstolo Paulo vai falar dos puros de coração. Este aqui, vamos dizer, este é um mandamento, não é um mandamento, é um artigo da Constituição, que estamos falando da Constituição do Reino, que muitas pessoas ainda precisam aprender. Muitas pessoas precisam aprender sobre esse ponto aqui, ó.
Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. O que é o coração puro? Eu não vou responder. Coloque aí para mim o que você pensa que seja uma pessoa de coração puro. Coloque aí para mim. O que é uma pessoa de coração puro que a palavra está dizendo ali, ó? Outras versões dizem limpos de coração. Me responda aí, o que é ser puro de coração? Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas. Estou esperando a sua resposta aí, meu querido. O que é ser puro de coração? Reina para sempre, nosso Deus, reina o teu reino, seja feita a tua vontade, em O que você entende por ser puro de coração? Ninguém respondeu, pastor? Ninguém se habilitou a responder? Júlia respondeu que não vê maldade no ser humano. Que não tem maldade no Que ser humano. não vê maldade Não vê maldade. no ser humano. Tá, vamos lá. Alguém mais se encorajou a colocar aí? Não, por enquanto não. Vamos lá, meu povo, não me deixe sozinho. O que é ser puro de coração? O que é ser puro de coração? Ninguém está arriscando hoje? Vamos lá então, né? Vamos responder o que é ser puro de coração. Esse versículo, até agora, todas as bem-aventuranças, elas vinham falando sobre Camila diz, uma pessoa humilde. uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, outra pessoa que não vê maldade no ser humano. Júlia fala de novo, que se limpa e se arrepende dos seus Que pecados. se limpa e se arrepende dos seus pecados. Então, vamos lá. Ninguém mais colocou? Aqui não aparece ainda. Tá, então, infelizmente, hoje não acertaram ali qual seria o sentido de ser puro de coração ou limpo de coração. Esse versículo, como eu vinha dizendo antes, os versículos anteriores, eles abordavam como é o nosso relacionamento com as pessoas. O primeiro tratava de nós mesmos, de se desvencilhar da mentalidade religiosa, e depois foi indo, sempre relacionado a nossa maturidade espiritual, o nosso crescimento em Deus, para poder viver aquilo que Deus espera que a gente viva. Mas esse versículo em especial, o versículo 8, o bem-aventurado, aquele que é limpo de coração ou puro de coração, esse versículo se refere ao nosso relacionamento com Deus. Quando você busca a Deus, o que você está buscando? Quando você busca a Deus, o que você está buscando? Eu não sei se você sabe, muitas pessoas às vezes se achegam a Deus, buscam a Deus, recorrem a Deus quando há um problema na sua vida. Então a pessoa vem e busca a Deus, se aproxima de Deus, se chega a Deus, não por causa de Deus, mas porque quer alguma coisa de Deus. Porque quer o que a gente chama de bênção. A pessoa quer uma bênção. Então ele se aproxima de Deus. Ele se aproxima de Deus porque ele tem uma necessidade e porque ele precisa de alguma coisa, precisa de um favor de Deus, precisa que Deus exerça o seu poder, a sua vontade, o seu querer,
para favorecê-lo de alguma forma, mas o seu interesse está nas coisas. O que Deus pode lhe dar? O que Deus pode lhe conceder? Então ele procura Deus porque agora ele está precisando de uma cura. Antes ele não queria saber de Deus, mas agora ele está doente, então ele se aproxima de Deus porque ele precisa de uma cura. Antes não tinha interesse de buscar a Deus, mas agora ele está desempregado, então ele busca a Deus porque quer uma oportunidade de trabalho, porque quer conseguir um trabalho e precisa pagar as suas dívidas. Antes não queria saber de Deus, mas agora houve um problema na família, houve um problema no casamento, houve um problema no lar, o lar está desmoronando, ou como a gente diz, né, a casa está caindo. Então, porque a casa está caindo e porque o lar está desmoronando, essa pessoa está buscando a Deus, ela está procurando a Deus porque ela quer o trabalho, ela quer a cura, ela quer que o lar volte a estar em tranquilidade, ela quer, enfim, ela quer coisas. E ela se aproxima de Deus porque ela quer coisas. Ela não quer Deus, ela quer coisas, ela quer benefícios. Você lembra que quando Jesus ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, e as pessoas então se alimentaram, comeram, se fartaram, comeram à vontade. A Bíblia diz que todos se fartaram. E aí foram embora, cada um foi viver a sua vida e tal. E aí no dia seguinte eles descobriram onde Jesus estava. E aí eles foram de novo correndo atrás de Jesus e queriam se aproximar de Jesus e queriam chegar perto de Jesus. E o que Jesus disse? Jesus disse assim: vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e peixe. Vocês estão me procurando agora porque vocês querem o pão e o peixe. Ou seja, vocês querem que as suas necessidades sejam resolvidas. Vocês não estão me procurando por mim, mas por aquilo que eu possa fazer, por aquilo que eu possa dar, por aquilo que eu possa realizar. Este é o maior erro que uma pessoa pode cometer quando buscar a Deus. Aquele que só busca a Deus na hora da necessidade. Aquele que só faz de Deus um pronto socorro, um pronto atendimento, faz de Cristo, de Deus, o seu PA, o seu pronto atendimento. Na hora da crise, na hora do problema, na hora da dificuldade, a pessoa corre, vai, e aí ela é dedicadíssima. Daí ela quer que o pastor faça vigília, que o pastor marque jejum, ela quer que o pastor faça uma vigília no monte, ela quer que se faça tudo o que é possível, porque ela tem pressa de ver resolvido o seu problema, ela tem pressa de alcançar as coisas que ela está buscando, mas ela na verdade não quer Deus. Então, quando ela alcança o que está buscando, quando se resolve o que estava para ser resolvido, quando Deus abre a porta, quando Deus abençoa, quando as coisas melhoram, logo ela abandona o Senhor. Essa pessoa não tem um coração puro. A Júlia colocou aqui, este é o crente interesseiro. Exatamente. O Renan Seixas diz assim, assistindo aqui de Canoas. Ô, Renan. Canoas é a minha Mas, terra. Renan, a pastora Márcia lá de Canoas. A gente brincava com ela, que ela era lá da Matias. Não desmerecendo a Matias, pastora Márcia. Eu sou do Bairro São José, lá perto do hospital da... Nossa Senhora das Graças, do hospital da Ubra. Da Ubra. Bem pertinho da Ubra lá. Prazer ter a sua visita hoje no nosso Papo do Reino, que o Senhor te abençoe. Então, essa pessoa que se aproxima de Deus por interesse, por coisas, é como a gente diz, é aquele que está de olho nas mãos de Deus. O que Deus tem para lhe dar? E ele só busca Deus porque Deus tem alguma coisa para lhe dar.
E é o que diz assim, ó, aquele que busca a Deus porque quer dinheiro ou porque quer algum outro favor, se o diabo oferecer um pouco mais, ele também vai seguir o diabo, porque o que ele quer é a solução, ele quer a coisa, ele não quer Deus. Ele não tem paixão pela sua presença, ele não tem paixão pelo Senhor, ele não tem um amor por Cristo, ele tem amor, nem é amor, é como a irmã Júlia disse, ele tem interesses. E ele quer que Deus resolva os seus interesses. Ele quer que Deus faça as suas coisas. Ele quer que Deus opere logo os seus milagres para que ele possa retornar a viver a sua vida longe de Deus como viveu o tempo inteiro. Então, a pessoa de quem Mateus 5:8 está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração. Ele está se referindo àqueles que buscam a Deus porque querem Deus. É aquele que tem amor pela presença de Deus, é aquele que tornou Cristo a sua fonte de prazer, como Davi disse, é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi expressa o prazer de estar diante de Deus, o prazer de buscar a Deus, o prazer de adorar a Deus, o prazer de cultuar, não porque tem um interesse em alguma coisa. E você sabe que, porque as pessoas buscam a Deus por interesse, porque as pessoas buscam a Deus para satisfazer os seus próprios interesses, as instituições religiosas, a mentalidade religiosa, faz o quê? Eles armam uma ratoeira. Então eles fazem lá, vamos fazer a corrente de prosperidade. Está precisando de dinheiro? Vamos fazer uma corrente de prosperidade. Você está precisando resolver o seu casamento? Vamos fazer uma corrente da família. Você está precisando, tem alguma situação urgente? Vamos fazer a noite do milagre urgente. E assim vai. Por quê? Porque vai atrair a pessoa com aquela oferta que está sendo feita, que ela precisa daquilo ali. Ele está tocando numa necessidade da pessoa e a pessoa vai ser atraída por causa dessa necessidade, mas o que essa pessoa precisa mesmo não são dessas coisas. Ela precisa de Cristo. Cristo precisa ser o seu prazer. Cristo precisa ser o motivo do seu prazer. O Salmo diz, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor. Então, se você não tem prazer na lei de Deus, se para você é pesado ir no culto, eu vou lá, mas o pastor prega muito, os irmãos cantam demais, tem que ficar em pé. Tem que ficar em pé. Ir cultuar é pesaroso para você. Eu quero te lembrar de Malaquias que diz assim, que alguém pudesse fechar a porta do templo antes de você entrar, do que você cultuar a Deus, ir cultuar a Deus e oferecer um culto michuruco, um culto xoxo. Ou seja, você não tem prazer de adorar a Deus, você não tem prazer de cantar, você não tem prazer de aprender da palavra de Deus, você não tem prazer de alimentar o teu espírito, porque tudo o que você está buscando é uma vida carnal. E agora, essa vida carnal, você teve que deixar de lado, porque agora precisa resolver coisas, mas tão logo Jesus resolva as coisas, você volta a ser um crente carnal, viver a sua vida carnal e abandonar a Deus. Minha gente. Vou botar aqui, Júlia botou um texto grande aqui. Não podendo esquecer que não é Deus que precisa da gente, mas sim nós que precisamos dele a todo momento, dos seus cuidados, da sua misericórdia, seus livramentos e sua presença a todo instante. É verdade, é bem isso mesmo. Nós pensamos às vezes, mas é que... Não, meu filho, quem precisa somos nós. Nós é que temos... nós é que precisamos crescer espiritualmente
E esse crescimento ele vai se dar ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, praticando a palavra, ou como diz as Sagradas Escrituras, um ouvinte praticante. Você vai ouvindo, vai praticando, vai colocando em prática, vai cultuando. O cultuar, o congregar, o nome que você quiser, ir ao culto. Né? As pessoas dizem tem que ir na igreja. Você já é a igreja. Você não tem que ir na igreja, você já é a igreja. Você tem que ir cultuar. O cultuar, oferecer o teu culto a Deus, oferecer o melhor que você tem. Nem é o melhor, porque Deus não quer o nosso melhor. Ele não quer a nossa melhor versão, Ele quer tudo, Ele quer a nossa vida. E aí as pessoas aprendem que elas são uma ave fênix que vão ressurgir. Não, querido, você tem que morrer. Você não tem que ressurgir de nada. Você tem que morrer, você tem que ir para a cruz. E quem tem que viver aí dentro é Jesus. Aí você diz, pastor, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. E eu vou morrer assim. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Por isso que Jesus falou para Nicodemos uma coisa muito importante. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque esse eu aí, que é o eu interesseiro, que é o eu egoísta, que é o eu que tenta barganhar com Deus, que tenta negociar com Deus, que faz barganha com Deus. Se o Senhor fizer tal coisa, eu vou me batizar. Se o Senhor fizer tal coisa, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer tal coisa, e tentando barganhar com Deus, como se Deus precisasse de qualquer coisa que você pudesse oferecer a Ele, sendo que a única coisa que Deus diz que Ele quer de você é o teu coração. Me dá o teu coração, não é o teu dinheiro. Se Ele tiver o teu coração, Ele vai ter todas as coisas. Ele não quer ter apenas o teu dinheiro, Ele quer ter você. Ele quer ter o teu coração, Ele quer ter a tua vida. Você está entendendo? Então, o que é esse limpos de coração ou puros de coração? Aquele que se aproxima de Deus, cujo único interesse é Deus. Qual é a recompensa para ele? Qual é a recompensa? Você lembra que nós lemos ali? As pessoas que têm o coração puro, felizes as pessoas que têm o coração puro, porque elas verão a Deus. Então, se você busca a Deus, você tem desejo por buscar a Deus, você tem anseio por buscar a Deus, sabe qual vai ser a sua recompensa? Deus. Ele vai ser a sua maior recompensa. Ele vai ser a recompensa que você vai receber. Você verá a Deus. Você estará com Ele. O teu desejo, a tua fome, o teu apetite por Deus, ele vai se cumprir. Você verá a Deus. Você vai se fartar, se encher na sua presença. Você vai estar cheio daquilo que Ele tem para lhe dar. Eu quero encerrar aqui, agora está quase terminando meu tempo, tenho que cuidar para não passar do tempo. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 10, 31. Depois de Atos, depois de Romanos, aí temos 1 Coríntios, capítulo 10. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios. Portanto, você encontrou aí? 1 Coríntios, colocou aí o texto para nós aí, pastor? Okay. 10, 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque tudo é para Deus. A gente às vezes confunde muito. Eu estava ouvindo há pouco ali uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele dizia, alguém disse assim, eu estava lá em tal lugar, eu congreguei em tal lugar, eu vivi, eu gastei o meu tempo lá e tal, e agora eu saí de lá por isso, por aquilo, e eu me arrependo de ter feito tanta coisa.
E aí ele disse, tá, mas então você fez por quê? Você não fez para Deus? Você fez para agradar essas pessoas? Você fez para agradar uma instituição ou você fez para Deus? Eu mesmo vivi, quantos anos a gente viveu dentro de uma instituição, pastora? Meu Deus, uma vida inteira. Eu fui saído, né? Me pediram para mim sair. Eu já era 35 anos pastor. Eu estava com 48 anos e já estava seguindo a Jesus desde os 6 anos, então já eram 42 anos de fé. 42 anos de fé. Eu jamais posso dizer, mas eu fiz tudo isso por causa da instituição. Não, eu fiz para Deus. Eu fiz para Deus. Tudo que eu fiz para Deus. A minha vida inteira que eu gastei lá, eu gastei para Deus. Eu não posso olhar para trás e dizer, eu me arrependo de ter feito isso, ter feito aquilo. Não, eu fiz para Deus. O único arrependimento que eu tenho é de não ter encontrado esse entendimento de reino lá atrás, quando eu era mais nova, mais jovem, mais novo, tinha uma vida inteira pela frente. Agora eu estou podendo entregar para Deus a minha velhice e ensinando sobre o reino de Deus. Por quê? Porque a nossa vida é o reino de Deus, a nossa vida é Deus, é Cristo, é o Senhor. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Posso encerrar aqui hoje? Então eu quero, antes de orar, eu quero dizer para vocês assim, saúde, pastora. Nós estamos aqui em São Gabriel, na região da fronteira. Nós fazemos parte de um ministério chamado Ministério Aviva. Não é Igreja Evangélica Ministério Aviva, é Ministério Avivo, porque o nosso desejo é servir o corpo de Cristo, por isso se chama ministério. Nós temos encontros, toda quinta-feira nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando agora sobre o Tribunal de Cristo. Aos sábados à tarde nós temos um projeto social que acontece aqui pertinho na Escola Kaique, onde temos o esporte como ferramenta, através do futebol de campo ou de quadra, masculino e feminino. Nós atendemos crianças de 7 a 15, 16 anos, onde elas recebem a palavra de Deus, onde elas recebem instrução, onde elas participam de palestras, além do esporte, né? Elas praticam esporte, futebol, tem treinamento, enfim. E há um grupo de voluntários, todos somos voluntários, nós que trabalhamos ali, tem pessoal da área do esporte, tem eu e a pastora que fazemos a logística, tem pessoal que cuida do lanche, tem, enfim, um grupo grande de pessoas. Aliás, nem é tão grande. Dá quantas pessoas ao todo? Acho que uns 6, 8. Todos somos voluntários que trabalhamos ali no projeto. 8. E o encontro acontece nos sábados, das 2h30 às 4h30 na Escola Kaique. Você mora em São Gabriel, você gosta de esporte, você quer compartilhar com as crianças sobre esporte, você pode vir, o esporte, no caso o futebol, você pode estar ali conosco. Você tem um testemunho de vida e quer vir ali no projeto conversar com a gente, para poder conversar com as crianças, venha, as portas estão abertas. Embora sejam todos os voluntários, sejam integrantes do Ministério Aviva, qualquer pessoa pode chegar ali e compartilhar sobre a sua fé junto com as crianças, trazer uma palavra, enfim, tá ok? E no domingo a gente tem um culto de adoração na presença de Deus. Todas as mensagens estão lá no canal do YouTube, eu sempre tenho divulgado, você entra lá você vai encontrar mais de 350 mensagens sobre o reino de Deus. Agora então nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, vamos chegar diante do Senhor e nós vamos pedir que o Senhor ele possa realizar a sua vontade, o seu querer na nossa vida, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, que bom, Senhor, nós podemos compartilhar da Tua palavra, ensinar sobre o Teu reino. E eu quero começar, Senhor, essa oração, conforme Tu mesmo disseste, Senhor, se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender,
vêm as aves dos céus e roubam a semente, para que ele não creia. Senhor, eu oro nessa noite para que essa pessoa que tem ouvido e aprendido sobre o reino de Deus, que ela possa entender, Senhor, que o seu coração se abra para compreender o teu evangelho, que os seus ouvidos se abram para que ele possa, Senhor, ouvir o teu Espírito, que as escamas dos seus olhos caiam para que, Senhor, ele possa ver, ele possa entender, ele possa compreender, Senhor, toda dificuldade, todo embaraço, tudo aquilo que está no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que tem, Senhor, bloqueado o seu entendimento sobre o teu evangelho, caia por terra, meu Deus. Todo preconceito religioso, todas as barreiras religiosas, toda mentalidade religiosa, Senhor, ela seja afastada no nome de Jesus. Eu quero orar por essa família, eu quero orar por este lar, eu quero orar por essa casa, Senhor, onde agora, neste momento, alguém está orando, alguém está pedindo por essa família, Senhor, alguém está buscando a tua graça, alguém está buscando, Senhor, ser tocado por ti. Eu oro para que entre a tua paz nesse lar. Eu oro para que haja salvação nessa casa, como o Senhor disse lá, visitando a casa de Zaqueu. Hoje entrou salvação nessa casa. Eu oro pelos integrantes dessa família, para que eles encontrem salvação. Eu oro, Senhor, para que o teu reino venha sobre este lar. Eu oro para que o teu reino venha sobre cada uma das pessoas dessa família, Senhor. Eu repreendo toda força da maldade. Eu repreendo toda a força maligna. Senhor, todo mal que os poderes do inferno têm reivindicado para trazer sobre essa casa as maldições hereditárias, os pecados hereditários que geraram maldição e que o inimigo tem reivindicado sobre essa casa, nós repreendemos, Senhor, porque a tua palavra diz que não há nenhuma maldição para aquele que está em Cristo. A tua palavra diz que não há encantamento na nossa casa e na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus para que haja saúde, para que haja, Senhor, saúde nessa casa. Os enfermos sejam curados, os enfermos sejam tocados por ti, Senhor. Eu abençoo essa casa com provisão, com saúde, com trabalho, com recursos, Senhor, em nome de Jesus. Que essa família possa viver dias de prosperidade, essa família possa viver dias de provisão, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Traz esse teu filho ao teu encontro, Pai, que ele possa entender o teu reino, que ele possa viver o teu reino e que o teu reino venha sobre ele neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Queridos, é um prazer estar com vocês. Próxima quarta-feira nós vamos encerrar essa primeira parte sobre a constituição do reino e nosso prazer é poder estar com você. O meu desejo é que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que você encontre a paz e que você possa ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, a ti e a toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. A senhora quer dar uma saudação, hein, pastora? Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todas as famílias que estão vendo e irão ver. Em nome de Jesus. E nunca esqueça, né? Em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Um abração, pessoal. Que Deus te abençoe. Você que vem aqui no estudo amanhã, traz Bíblia, papel, caneta, chimarrão. Quiser trazer um bolinho, enfim, mas venha. Vamos lá participar do estudo amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.